Olá, eu me chamo Marcelo Dantas, sou estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco e venho aqui compartilhar um pouco com vocês sobre a experiência de um projeto de extensão que eu faço parte, que é o EduComDH, Comunicação e Direitos Humanos na Mídia. Esse relato de experiência, por assim dizer, faz parte de uma apresentação voltada para a primeira jornada Unicap Extensão e Comunidade em 2023. Bom, o nome do projeto, o título do trabalho é Comunicação e Direitos Humanos na Mídia. A experiência do projeto de extensão é do CONDH, que foi feito com a orientação da professora, coordenadora do curso de jornalismo e também coordenadora do projeto de extensão, Andréa de Lima Trigueiro de Amorim. Bom, é importante destacar que esse projeto de extensão, ele nasceu dentro de diversos contextos que fizeram que a necessidade de trabalhar com esses temas e com esses métodos fosse cada vez maior. Então, a gente surge no meio do contexto da pandemia, na crista da onda da pandemia, com as aulas de maneira remota e vendo que o processo de desinformação, né, com o bombardeio de fake news, com bombardeio de discurso de ódio, com bombardeio de má informações, elas vêm tomando e construindo diversas narrativas nas redes sociais digitais, no mundo da internet, no mundo online, e isso tem um rebatimento político e um rebatimento social muito forte, né? Tem tanto nos processos eleitorais quanto na vida democrática do cotidiano. Então, esse contexto ele se dá dentro de um processo de infodemia que a gente vive, né? Que é um grande número de informação que chega a todo instante, com a produção de informação muito grande e que nos impossibilita muitas vezes de consumir aquilo que a gente quer e de estabelecer filtros para que a gente consiga estar em contato com conteúdos que dizem respeito a um trabalho com direitos humanos, né? De promover os direitos humanos, de defender os direitos humanos e de apontar quando existem violações. E é dentro desse contexto de um processo cada vez maior de convergência midiática, onde tanto a vida física, né, a vida real, ela vai transpondo, ela vai se interconectando cada vez mais com esse mundo digital, com esse mundo virtual. Então, o Educom ele nasce dentro dessa confusão toda, né, para utilizar dessas ferramentas digitais que muitas vezes são utilizadas para fins contra a democracia, para fins contra os direitos humanos, nesse contexto da desinformação, e se apropriar dessas ferramentas para fazer o contrário, né? É um trabalho pautado na educomunicação e nos direitos humanos. Bom, a educomunicação, ela é um campo do conhecimento onde existe uma interface entre a educação e comunicação. É um campo do conhecimento relativamente novo ainda, sistematizado pelo professor Ismar de Oliveira Soares, da USP, e que bebe muito, né, do trabalho e da prática de Paulo Freire e também dos movimentos sociais da América Latina, ali na década de 70, na década de 80, se utilizavam da comunicação como uma ferramenta política de construção e que muito a favor era da educação também, né? O próprio Paulo Freire já tinha experiências de letramento, de alfabetização através de rádios direcionados para o público do interior do estado. Então, dentro dessa perspectiva da educomunicação, né, essa junção de duas áreas que, ora, se sobrepõem, ora, se dialogam de maneira mais direta, ela nos propicia atuar de diversas formas, né? Então, a educomunicação ela pode estar presente na questão do letramento digital, ela pode estar presente na questão da educação midiática, ela pode estar presente na questão da utilização da arte como uma ferramenta educativa, na questão da produção de conteúdos, na questão da epistemologia da comunicação e da educação. Então, a nossa base é a educomunicação e as nossas práticas refletem muito isso. E como alguns princípios destacados por esse campo do conhecimento estão a alteridade, a conscientização social, a integração social, a cidadania, as relações colaborativas, a aprendizagem como processo coletivo e a democratização dos meios de comunicação. E a gente tendo essa base
da Educomunicação, o projeto de extensão EduCom-DH, ele se propõe e vem construindo um espaço educomunicativo aberto, horizontal, democrático, onde todos os participantes têm vez, voz e voto, e os estudantes e as estudantes são incentivados a todo momento a exercerem a sua autonomia e exercerem o seu protagonismo, participando desde as etapas de concepções, né, dos produtos até as etapas de construção e de divulgação. Então, hoje, a gente se baseia muito, na verdade, desde o começo, em alguns documentos marcantes para que a gente pudesse nortear o nosso direcionamento de olhar, a nossa prática no campo da comunicação e da educomunicação, que são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e todos os pactos que se relacionam ao campo dos direitos humanos e da democracia, né? A legislação brasileira, né? A Constituição Cidadã de 1988 também é um documento que a gente se baseia muito. E por que isso? Porque a gente tem uma perspectiva também de atuar no sentido da interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. São estudantes do curso de jornalismo, estudantes do curso de direito, né, desde a concepção do Educom DH, que atuam junto para fazer isso. Então, a gente conta com cerca de 18 estudantes voluntários desses dois cursos, e a gente tem 3 anos de atuação, atuando com comunicação, direitos humanos, educação, cultura, justiça, tecnologia e entendendo que a formação ela foi muito importante no primeiro momento, né, para que a gente pudesse entender melhor o que queríamos fazer, no que qual seria, digamos assim, a nossa linha editorial, mas também entendendo que essa formação ela continua, né? Então, no primeiro momento tivemos formações nos aspectos teóricos e nos aspectos técnicos, né, para entender o que é direito humano, o que é do comunicação, qual é o papel do jornalismo nisso tudo, qual é o papel do direito nisso tudo. Mas também a gente teve algumas formações, algumas oficinas de caráter técnico, né? Como trabalhar esses conteúdos em relação ao vídeo, como roteirizar, como editar, né? A mesma coisa em relação ao áudio, a mesma coisa em relação às redes sociais, né? Quais são as métricas, quais são as estratégias, quais são os marketings, como é que a gente pode alcançar o público, qual a melhor forma da gente fazer esse material que se propõe a falar sobre direitos humanos com práticas educomunicativas, da maneira que ele realmente possa ressoar para as pessoas, né, transpondo os muros da universidade e fazendo valer o seu caráter de extensão, né, indo para além, estendendo. E a gente entende que uma das questões que nos fazem ter esse caráter de extensão na prática é uma grande rede de parcerias, né, de colaborações, de apoiadores que a gente conseguiu construir ao longo do caminho. Vocês podem ver que são várias, mas aqui eu não podia deixar de destacar a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos da Alder Câmara, que serviu desde a Gênese, né, como uma espécie de incubadora para esse projeto de extensão, e a gente não está se largando mais, né? Então, todas as coisas que a gente pode estar construindo junto, a Cátedra Unesco Unicap está sempre presente. A gente tem outros tipos de colaborações da própria Unicap, né, como a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, como o Labcom, como o Núcleo de Apoio ao Discente e ao Docente, com a questão da tradução de Libras, mas a gente também conseguiu fazer parcerias fora da universidade, né? A gente conseguiu fazer parcerias com escolas públicas, com Secretaria de Educação da cidade, com associações, com empresas, com outras universidades, e essas parcerias estão sendo muito importantes para nos ajudar a ecoar e escoar todo esse produto, todo esse material que a gente vem construindo, né? Priorizando veículos de comunicação popular, veículos de comunicação pública, veículos que tenham concessão educativa e também essa integração com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, com as organizações da sociedade civil organizada. E dentro da atuação do Educom DH, a gente diz que temos 5 grandes frentes, né? 5 grandes eixos da nossa prática, que é o programa TV Direitos Humanos, TVDH, que talvez seja o grande case, né? Onde a gente consegue atingir o maior número de
pessoas entrando em contato com aqueles conteúdos e também o maior número de parcerias, né? Que no caso são a TV Pernambuco, a TV dos Trabalhadores, a TV da Universidade Federal do Maranhão, que nos ajudam a estar divulgando esse programa e nos ajudando a nacionalizar, né? Na verdade, passando em outros estados, além de Pernambuco, como Maranhão, Bahia, São Paulo, mas também essas parcerias dos movimentos sociais que nos ajudam a construir as pautas, a fazer as matérias e fazer a apresentação do programa também, né? Então, é um momento de escuta, né, do que a sociedade civil demanda, quais são as pautas que estão na ordem do dia e também construindo em conjunto, né? Uma outra frente de atuação que a gente tem muita felicidade de fazer é o podcast Expressão Livre DH, que ele hoje é veiculado na Rádio Folha de Pernambuco, que é uma das maiores rádios do estado e que tem o seu caráter educativo, o caráter da sua concessão educativa. Temos duas formações, que é o programa Rádio na Real, que é um programa de formação com jovens, com crianças de escolas públicas ou mobilizados em projetos sociais para se apropriarem da linguagem do rádio, da linguagem da mídia sonora e reivindicar os seus direitos e fazer efetivar o seu direito a se expressarem. E o Todo Mundo tem um podcast que a gente ensina as pessoas a fazerem um podcast, né? A gente tem uma turma que fizemos com fisioterapia, uma turma que fizemos com pessoal de medicina aqui da Unicap, com professores de direito, fora o próprio gerenciamento e produção de conteúdo para as redes sociais, né? Tanto no sentido de produzir coisas novas, como também servir como uma espécie de memória do que a gente tem feito. Estamos sempre disponíveis, né, para troca de aprendizagens, para troca de informações. Se tiver mais interesse, nos acompanha nas nossas redes sociais. E aqui foi apenas uma pequena amostra, né, do muito que a gente faz. Espero que vocês se interessem e os canais estão abertos.